São 19 horas 6 minutos em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Nós já estamos chegando por aqui, eu, J. Lima, na supervisão ali, na técnica de som também, né? Na sonoplastia, o nosso amigo, proprietário, empresário Josimar Nunes. Nós estamos na Rota Musical Brasil, a rota para o sucesso, a sua rádio e TV 100% digital. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março, já é o mês 3 de 2026. Meu amigo, tchau, tchau, carnaval, tchau, tchau, fevereiro. E agora vamos ver se o ano recomeça de forma mesmo verdadeira, como dizem por aí, né? Que o ano só começa depois do carnaval. Começa depois de fevereiro, então nós já estamos em março. Dia 2 de março de 2026, terceiro mês do ano. E nós estamos por aqui já com o programa de número 16. Hoje no Show do Esporte pela Rota Musical Brasil. Lembrando que você pode também, você que está aí assistindo pelo site da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com, ou pelo YouTube da Rota Musical Brasil, você também pode baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil lá na Play Store. E lá você vai ter a opção de assistir pela TV ou ouvir pelo rádio. Baixe lá no aplicativo, o aplicativo da Rota Musical Brasil e se divirta e acompanhe todas as informações, tudo o que acontece pelo Brasil, pelo mundo e aqui no nosso estado através da Rota Musical Brasil. Hoje no programa Show do Esporte teremos aí muitas informações. Copa do Brasil Sub-17, amanhã teremos representante em campo. E também a Copa do Brasil, segunda fase. Já temos quinta-feira também o Guaporé lá em Caxias do Sul. É outro rondoniense que vai lá para o Rio Grande do Sul. E também teremos resultados da rodada. O Ji-Paraná afundou o União Cacoalense de uma vez por todas. A maior goleada do campeonato até o momento, que acredito que não vai, pode até ter outra. Daqui a pouquinho eu explico por quê. 9-0 foi o placar do jogo do Ji-Paraná contra o União Cacoalense. E você vai ver aqui, e com exclusividade, os 9 gols da equipe do Ji-Paraná sobre o União Cacoalense. E com esse resultado, essa derrota, mais a vitória do Gênero sobre o Barcelona, que deixou também escapar e agora também não tem mais chance de chegar à quarta colocação. Também a vitória do Gênero rebaixou definitivamente a Raposa da BR para a Série B em 2026 e 2027, caso não queira disputar o seu retorno à Série B ainda este ano 2027. Tudo sobre o campeonato rondoniense e também outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui pela Rota Musical Brasil no seu programa Show do Esporte. E para começar as informações, vamos começar falando da Copa do Brasil, segunda fase. Já teremos aí na próxima quinta-feira, né? Já está aí na tela para você ver também, o Guaporé, que passou da primeira fase, né, vencendo nos pênaltis a equipe do Galvez, a semana passada lá no Acre, agora vai a Caxias do Sul, lá no estádio Alfredo Jaconi, na próxima quinta-feira, dia 5, 20h30, horário aqui de Rondônia, enfrentar a equipe do Juventude. O Juventude tem um apelidozinho, né? Nem lembro qual é o apelido do Juventude. Mas jogão de bola aí entre Juventude e a equipe do Guaporé. O Guaporé pode até passar para a próxima fase também, né? É jogo único, empate, cobranças de pênalti. De repente o Guaporé aí, o técnico Márcio Parreira e sua comissão monta uma trava, como montou aqui em alguns jogos, para dificultar os ataques do adversário e, claro, sair no contra-ataque
e ao final, como fez também lá no Rio Branco, contra a equipe do Galvez, e terminou saindo com o empate no tempo normal e com a vitória nas cobranças de pênalti. Então, quinta-feira, segunda fase, jogo único, Juventude e Guaporé, lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, jogo da Copa do Brasil. E um detalhe ainda com relação à Copa do Brasil. A segunda fase ela vai ser encerrada esta semana. Ainda restam 18 jogos a serem realizados, claro, contando com esse do Juventude e o Guaporé, para que seja definido aí todos os classificados da segunda fase, que passarão, além dos que já avançaram, esses outros 18 aqui irão brigar para 9 também passarem para a próxima fase, a terceira fase da Copa do Brasil. E a Rondônia tem o Guaporé e Juventude, e tem também o Porto Velho, que avançou de fase. Ele já entrou nessa fase, na segunda fase, né? Venceu nos pênaltis a equipe lá do Operário do Mato Grosso, e está na terceira fase já a equipe do Porto Velho. Resta agora esse jogo aqui, torcer que o Guaporé também possa fazer bonito lá no Alfredo Jaconi e trazer mais uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil 2026. E nós temos também categorias de base também da Copa do Brasil em campo. E amanhã, terça-feira, dia 3 de março, Copa do Brasil Sub-17. Você vai ver na tela aí agora, né? O VEC, né? São os 2 jogos. VEC vai receber amanhã no Biancão, dia 3 de março, a equipe lá de Roraima, a equipe lá de Roraima, o Monte Roraima Futebol Clube é o adversário da equipe do VEC. Esse jogo acontece amanhã. Essa segunda fase da Copa Sub-17, da Copa do Brasil Sub-17, ela é ida e volta, diferente do masculino profissional, que é jogo único. Nessa fase aqui, já são jogos de ida e volta. Então o VEC joga amanhã, lá no Biancão, jogo marcado para as 19 horas. Aliás, marcado para isso mesmo, 19 horas, 7 da noite, no Biancão, lá em Ji-Paraná. O jogo de volta está marcado já para quinta-feira da outra semana, dia 12, 15 horas, horário local, lá de Boa Vista, em Roraima. O jogo será no estádio Canarinho, quando será conhecido quem vai avançar, quem passa de fase da Copa do Brasil Sub-17, meu caro Josimar. E por falar em Copa do Brasil, também temos as Copas regionais, né? A CBF anunciou para amanhã o sorteio das Copas regionais. As Copas regionais, que são Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste, que foram criadas agora nessa nova gestão do presidente Samir Chaldi, lá da CBF, e a Copa Verde, que é subdividida com a Copa Norte e com a Copa Centro-Oeste, que tem inclusive time do Espírito Santo. O campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste decide o título de quem vai ficar com a taça da Copa Verde. Os 2 representantes de Rondônia, Porto Velho e Guaporé, amanhã saberão quais os grupos que estarão, que irão estar, né? E irão participar, irão fazer parte dos grupos que vão ser sorteados amanhã, a partir das 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, lá no Rio de Janeiro. Amanhã, tanto Porto Velho como Guaporé
irá ficar sabendo, irá tomar conhecimento em qual grupo ou quais os grupos, se cada um ficar em grupos diferentes. Então, teremos aí esse sorteio dos grupos das Copas Regionais que acontece amanhã na sede da CBF, e os representantes de Rondônia, Porto Velho e a equipe do Guaporé vão conhecer seus adversários e o grupo a qual irão pertencer. São 7h16. Vamos a um intervalozinho, Josmar. Daqui a pouco a gente já volta falando no segundo bloco sobre o Campeonato Rondoniense 2026. Olá, meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar. A Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita.
E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. O show de bola começa agora. Pula, cavalinho, senão o cavalinho ali deu bravo, né? Pois é, o cavalinho deu bravo ali com o Josimar, não queria aceitar não. Mas já tá tudo ok, já estamos de volta com o programa Rota, aliás, estamos na Rota Musical Brasil com o programa Show de Esporte. E agora nesse segundo bloco, vamos falar do nosso futebol do estado de Rondônia, Campeonato Rondoniense 2026. E vamos falar do Campeonato Rondoniense que teve rodada no final de semana. É a rodada de número 13. São 14 rodadas. Tem quase tudo definido no Campeonato Rondoniense com relação à primeira fase. Os 4 semifinalistas já estão definidos. Falta definir as 3 primeiras posições. A outra posição já está ali consolidada, que é do Rondoniense. Os resultados dos jogos da terceira fase está aí na tela para você. O Genos venceu mais uma, né? Chegou a sua terceira vitória. A equipe do Genos deu engrenada agora no final, nessa reta final, vencendo aí mais um jogo, venceu o Barcelona no sábado, no Aloysio Ferreira, 2-0. Com esse resultado, eliminou definitivamente a possibilidade do Barcelona conseguir ainda almejar a classificação entre os 4 primeiros colocados. Não há mais essa possibilidade. Inclusive, o Barcelona encerrou a sua participação nesse jogo contra a equipe do Genos no último sábado. O Barcelona agora vai fazer as malas novamente, vai retornar para a sua sede, que é lá na Bahia, que também acontece, tem uma sede também na Bolívia, e aí agora se preparar ou para as categorias de base, que nos últimos 2 anos, esse é o terceiro ano, 2024, 2025, 2026, né? Não disputou nenhuma categoria de base, apenas o profissional, e o ano passado esteve inclusive disputando a Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase. O Ji-Paraná, sem dó e sem piedade, e ainda tirou o pé do freio, aliás, botou o pé no freio, fez 9-0 na equipe do União Cacoalense. O União Cacoalense estava desmotivado. A vitória do Genos eliminou e rebaixou definitivamente a equipe da Raposa da BR. Está rebaixado o União Cacoalense para a Série B do Campeonato Rondoniense. Se quiser disputar esse ano ainda, pode disputar a vaga
para o próximo ano, para retornar novamente já no próximo ano. Caso contrário, fica fora deste ano, o ano que vem não participa da primeira divisão e vai disputar a Série B quando, claro, lhe interessar. Porque assim, é do interesse do clube, não é do interesse de qualquer um, é do interesse do clube. Então ele vai escolher quando ele quer disputar a Série B para retornar novamente à elite do futebol rondoniense. E no outro jogo tivemos ontem, fechando a rodada, a 13ª rodada, o Porto Velho recebeu o Guaporé no Aloysio Ferreira e fez 2-0 também no time vencendo o Jacaré, lá da Zona da Mata. Vamos ver os gols de Genos e Barcelona. Esse jogo o Genos não só eliminou a equipe, aí, ó, esse gol de falta do Fernandinho, foi o primeiro, um belo gol de falta, né? Fazendo 1-0 para a equipe do Genos. Você vai ver no replay aí, ó, onde essa bola passa. Ó, o jogador fica deitado e a bola vai lá por cima, ó. Oh, meu Deus do céu. Aí 1-0, né, para a equipe do Genos. E depois o Genos fez 2-0, né? Esse foi o primeiro gol. E aí é o segundo gol. A bola bate no goleiro, volta e essa cabeçada aí fulminante também definiu o placar. 2-0 para a equipe do Genos. O zagueirão não dá o bote. Quando dá o bote, se atrasa, né? É driblado. O outro jogador vai chegando, ó, no carrinho, o goleiro sai, o Evan. A bola sobe e sobra ali sozinho para o jogador da equipe do Genos, que, ó, olha como ele cabeceia. Quase da marca do pênalti, e ele consegue ainda fazer o gol. 2-0 foi o resultado de Genos e a equipe do Barcelona. Esse resultado aí, pode segurar aí na tela, Josimar, não só deu o fôlego, ou seja, o ar de alívio da equipe do Genos da zona de rebaixamento, porque foi a 9 pontos ganhos agora a equipe do Genos, e são 3 empates, 2 vitórias, né? 9 pontos. A equipe do Genos, com esse resultado, está longe, agora não tem mais risco nenhum, né? Deixou a zona de rebaixamento ali. E um detalhe, ele ainda pode sair da penúltima colocação. Esse resultado, ele vai enfrentar agora o Ji-Paraná, e o Barcelona já encerrou sua participação. Então ele pode alcançar agora a equipe do Barcelona. Se ele vencer o seu jogo, ele vai ultrapassar daqui a pouquinho. A gente mostra isso e discute isso com relação à questão do Genos, que pode ir a zona da 6ª colocação. Cair não cai mais, porque o rebaixado já é a equipe do União Cacoalense, e o regulamento prevê que apenas o último colocado desta fase, na classificação geral, que cai para a Série B. Então o União já está consagrado, sacramentado na Série B para 2026. Tivemos no outro jogo Ji-Paraná 9, meu amigo. Agora, por que meteu 9 na equipe fez 9-0 na equipe do União? União já sabia do resultado de Genos e Barcelona. Ou seja, para ele era tudo ou nada. E aí vem um time mais mesclado, mais caseiro, e aí a goleada foi inevitável. Põe na tela, Josimar, os 9 gols da equipe do Paraná, para o torcedor acompanhar. Ó, esse foi no primeiro tempo, logo no início, fazendo 1-0. O Paraná fez 1-0 no início do primeiro tempo. E aí, um jogo que parecia o União ia partir para cima da equipe. Aí é 2-0. Aí, ó, o toque estava muito fácil. Fácil demais, sem marcação. Você vê o jogador ali, ó, a expressão daquele jogador com a camisa sobre o rosto, né? E só estava 2-0. Esse é o terceiro gol, a facilidade.
Olha o toque para dentro, ó. Olha o jogador do União, quase faz contra. 3-0. E aí foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, aí veio o deslanche, mais 6 gols, aí é o quarto. Ó, o zagueiro faz o gol contra, né? Tudo jovem aí, jogadores jovens, né? Aí vem esse gol aí, ó. 5-0, para não perder a conta, né? 5-0 para a equipe do Ji-Paraná. Jogadores só comemorando. 6-0 nessa outra jogada aí, ó. Ele toca pro jogador, ó. Só toca de ladinho, ó. Passa para fácil. 6-0. E aí vem depois o 7º gol. Esse é o 7º gol, ó. Toca de lado e o jogador só não entra com bola de tudo para não ter aquela questão da indisciplina, né? Mas tocou e acompanhou. 8-0 agora vai ser esse chutaço. 8-0 e 9-0 vai ser um gol de pênalti, né? O gol de pênalti. Nesse lance aí, ó, ele dribla o jogador, ó, de carrinho, a bola toca na mão e o árbitro está muito bem colocado, ele não faria o gol, ele marca o pênalti e encerra a goleada de pênalti. 9-0 para a equipe do Ji-Paraná. A maior goleada do Campeonato Rondoniense 2026. Até agora pode ser a última, não. Pode não ser a última. Porque o União Cacoalense ainda falta um jogo. E o jogo é aonde? Sabe? É aqui na capital. Com um time que vai brigar pela liderança a primeira colocação do campeonato, que é o Porto Velho. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí essa classificação. Bom, vamos ver como foi o jogo Porto Velho e Guaporé. Os 2 gols da partida. Um jogo bem disputado, né? O Porto Velho aí tendo dificuldades, mas conseguiu uma boa vitória. Essa vitória, pode soltar na tela. Quando veio o primeiro gol foi do João Vitor, nessa tabela. Ele entra pelo meio, ó, ele toca pro meio e a bola volta para ele. Ele chuta, a bola desvia no zagueiro da equipe do Guaporé e vai pro fundo do gol. Então, 1-0 para a equipe do Porto Velho. Aí já é no segundo tempo. Essa bola aí, ó. O jogador toca pro meio, ele vem, perna esquerda, levou pro meio e fez 2-0. Já era final de segundo tempo. E a vitória do Porto Velho sobre a equipe do Guaporé. Essa vitória levou o Porto Velho para a segunda colocação, viu? Vamos ver daqui a pouquinho na classificação como vai ficar essa classificação do campeonato. O detalhe desses jogos é o seguinte: como tivemos aí os jogos da Copa do Brasil, alguns jogos estão atrasados, tem 2 jogos a serem realizados, são os 2 jogos que vão ser realizados no meio de semana e no final de semana. Só tem um jogo no final de semana e um jogo no meio de semana, de acordo com a tabela da Federação de Futebol. A última rodada, a 14ª, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 11. E na volta do nosso intervalo, daqui a pouco a gente vai mostrar os jogos de volta do campeonato, aliás, da 14ª rodada do Campeonato Rondoniense, nesta primeira fase. Lembrando que as semifinais já tem os 4 clubes definidos. Ji-Paraná, que é líder, ainda tem 3 jogos para fazer. O Porto Velho, Guaporé e Rondoniense, que é o 4º colocado. O Rondoniense, ele não sai mais da 4ª colocação. Ele só tem um jogo a fazer. Então, Guaporé, Ji-Paraná e Porto Velho vão brigar nessa última rodada, nesses últimos jogos deles que faltam, para conseguir buscar a primeira e a segunda colocação. E por que eles vão brigar por a primeira e a segunda colocação? Porque, de acordo com o regulamento,
As semifinais, elas são os jogos cruzados, primeiro contra quarto colocado, ou seja, o Rondoniense vai enfrentar o primeiro colocado e o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado. Tá, mas e qual a vantagem disso? A vantagem é que o primeiro colocado, as semifinais são jogos de ida e volta, e o primeiro colocado e o segundo colocado, que enfrentam o terceiro e o quarto, tem a vantagem de jogar o jogo de volta dentro de sua casa, diante de sua torcida. Essa é a grande vantagem. Ou seja, ele vai lá na casa do adversário primeiro, e aí ele pode buscar uma boa vantagem, sair de lá com a vitória, ou sair com um empate, e decidir a classificação para a final dentro dos seus domínios. Então isso é o que vai acontecer nesses dois jogos, agora do meio de semana e do final de semana, e na última rodada, que eu acho que ali vai definir, vai definir quais as posições do primeiro ao quarto colocado, para se saber qual é o cruzamento olímpico que vai acontecer nas semifinais. Mas ainda temos alguns detalhes também que em relação ao Porto Velho e o Guaporé, que estão na disputa da Copa do Brasil. O Departamento de Competições está com cautela, né, aguardando esses jogos para definir todas as datas também das semifinais e final do campeonato rondoniense 2026. Esse ano um pouco diferente. O ano passado, nessa mesma condição, na 13ª rodada, nós já tínhamos definido os 4 colocados e suas posições. Porto Velho já estava lá na frente, com vários pontos que ninguém mais alcançava, quase metade do ponto do terceiro colocado, segundo colocado e por aí diante. Esse ano não. Esse ano ele vai brigar, Porto Velho está brigando para tentar ficar na primeira ou segunda colocação, para trazer o jogo de volta para dentro de casa, para o Aloysio Ferreira. O Guaporé também é outro que quer levar a decisão para dentro de sua casa. E o Ji-Paraná, o que dizer? É a sensação do campeonato. Time que até agora não perdeu para ninguém, invicto no campeonato, 25 pontos ganhos, nenhum gol sofrido. Né? Então, assim, 19 gols de saldo. Então, o Ji-Paraná pode conseguir sua classificação definitivamente já no jogo que ele tem aí pela frente, que é um jogo atrasado da 8ª rodada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todos esses prognósticos, essas pretensões, né, de cada clube nessa situação. Ji-Paraná agora o foco é total no campeonato rondoniense. Primeiro, de acordo com dirigentes do Galo da BR, a Copa do Brasil, praticamente eles já dizem, estão cientes, né, e já comemoram uma vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Porque eles estão, ao menos na semifinal, com 25 pontos. Mesmo que ele saia seja eliminado na semifinal, ele vai ficar com um número de pontos suficiente entre os 3 primeiros para garantir essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Mas também é pretensão do Ji-Paraná conquistar seu 10º título estadual, que o último que foi comemorado foi em 2012, da 2ª divisão. Então agora, a diretoria, né, a comissão técnica, que nem o Bruno Monteiro, a diferença que está fazendo o treinador, que chega para tampar buraco, chega para 2, 3 rodadas, e um treinador que chega no início da competição, com antecedência de pelo menos 30 dias, para montar seu elenco e trabalhar um tempo suficiente para montar todo o seu projeto, o seu processo de jogo, né, taticamente, tecnicamente,
como ele quer que a equipe se comporte dentro de campo. E escolheu muito bem. Hoje, apesar de Digão a gente saber da qualidade que tem, de ser o cara que resolve para o Porto Velho, nós temos o goleiro do Ji-Paraná, que também tem que se destacar. É o único goleiro que não sofreu gol até agora. O único goleiro que não sofreu gol até agora no campeonato rondoniense é o goleiro da equipe do Ji-Paraná. Então, tem muita coisa ainda para rolar. Nós temos 2 jogos, que já a gente vai mostrar daqui a pouco, e temos a última rodada, que aí você vai ver Ji-Paraná, Porto Velho e Guaporé. Os 3 jogam a última rodada dentro de casa. E aí onde você vai poder fazer um prognóstico melhor, ou olhar e falar assim, ó, aqui está definido. Esse jogo vai definir. E aí a gente vai fazer essa projeção de mais ou menos, com esses 2 jogos que faltam, que vão ser realizados agora no meio de semana e final de semana, para a última rodada. Eu acho que na última rodada é que a gente vai ter um cronograma definido. Cada jogo vai definir uma posição dentro dos 4 primeiros colocados. Que são jogos, digamos, medianos. Quem pegar o Gêmeos sabe que o Gêmeos deu uma crescida e o Gêmeos vai para cima nessa última rodada para tentar se despedir de uma forma decente, de uma forma brilhante, com uma vitória para o torcedor, para mostrar que cresceu dentro da competição. Tardiamente, mas deu uma crescida, deu uma elevada, uma melhorada no seu comportamento de jogar. A equipe do União, quem pegar o União, aí vem aquela pergunta, Josimar. Vai ser de quanto? Porque a desmotivação é total. Vão a campo sabendo que já estão rebaixados. Vão a campo apenas para cumprir a tabela. Qual a motivação que tem para um jogo desse? Não, nós vamos jogar para ganhar, para terminar de uma forma brilhante. Não existe isso. Quem está rebaixado no campeonato não almeja mais nada. Vai para campo simplesmente para cumprir com aquilo que que está elaborado, que está planejado, que é a tabela. Provavelmente não venha nem os 18 jogadores ou os 23 com comissão. Talvez venha bem reduzido até pela questão de custo. Porque vem para a capital. Então, para que gastar, né? Eu entendo que é por aí. O planejamento desse pessoal é por aí. Não tem mais jeito, já estamos rebaixados, vamos fazer uma logística diferente, esse jogador aqui já não vai, já pode voltar para a terra dele, já é um custo a menos, tal. Quem pegar o União Cacoalense e depender do resultado para conquistar uma classificação lá nos primeiros, precisando só desse resultado, para ficar entre os 2 primeiros, pode ter certeza que já vai estar classificado. Mas você já está antecipando a vitória? Não, mas ele vai ser um time que o favorito 100% é o adversário. É o adversário. Porque o time está desmotivado, o time que foi rebaixado. Qual a objeção dele? Qual o objetivo, melhor dizendo, que ele vai ter para essa partida? Nenhuma. Então é meio complicado. É ótimo para quem vai pegar o União Cacoalense. São 7h45. E os demais aqui, né? Os outros não vão ser tão fáceis, não. Vão ter que buscar, vão ter que suar, vão ter que correr mesmo atrás para poder garantir a sua classificação. Só que da forma como se apresenta, os 3 de casa são favoritos, considerados favoritos. Agora, desses 3, 2 tem jogos mais, digamos, um pouco mais dificultoso, um pouco mais difícil do que
o terceiro que vai pegar a equipe do União Cacoalense. Estou fazendo esse mistério aqui para depois, daqui a pouco, a gente mostrar a tabela da última rodada do campeonato rondoniense. Outro detalhe, o jogo do Ji-Paraná, Porto Velho de Paraná. Meu amigo, os bastidores é que estão querendo fazer o campeonato estadual. É brincadeira. Já estão querendo que leve até a polícia para dividir os bancos de reservas, porque são muito próximos. Ou seja, você já está prevendo que vai ter confusão? Porque lá em Ji-Paraná teve confusão, aqui é obrigado a ter? Depois das punições que sofreram? Eu acho que a análise não é por aí, não. Você prevê que vai ter confusão, você tem que prever que vai ter um bom jogo, que vai ser um jogo diferente. Até porque as duas equipes precisam da vitória. As duas equipes, elas duas podem definir quem é o primeiro e o segundo colocado. É por aí que a gente tem que pensar. Agora, pensar que já vai ter confusão, que tem que ter polícia, que tem que ter segurança particular, não sei para quê, dividir a arquibancada, fazer cordão de isolamento. Até na arbitragem já estão querendo dizer que fulano não pode porque é amigo de João, porque esse daqui eu evitaria, porque o outro eu evito, porque fulano é marido de cicrano. Amigo, profissional não tem essa. É a escalar para o cara ir. Se o cara é bom, quem são os caras, os árbitros que têm condições de levar, arbitrar uma partida dessa? É fulano. Quem vai decidir é a comissão de arbitragem. Ele sabe, a comissão de arbitragem, o presidente, o diretor, ele sabe quem realmente já pode até estar escalado na cabeça dele. Mas, fazer o quê? Tem muita gente que quer ser aquilo que não é para ser, Ou seja, ao invés de estar levando uma informação mais coerente, mais uma informação que traga resultados para o torcedor, por que a gente não vai em busca de quanto vai ser o ingresso? Porque esse jogo pode definir a classificação do primeiro e segundo colocado. Que hora o estádio, a bilheteria do estádio vai abrir? Quantos ingressos vão estar à venda? Vai ter ingressos antecipados para esse jogo? Acho que é isso que o torcedor quer saber. É isso que o torcedor quer saber. Dentro de campo, se fizerem alguma coisa, vão ser penalizados. TJD está aí para julgar. Mas é complicado, viu? É complicado. É isso que a gente vê todos os dias, essas discussões. No meio, hein? No meio. Mas muitos discutem como aquilo que eu falo. Discutem escrevendo, falando, com o microfone na mão, com o coração em tudo. Aí complica. 7h50. Vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para finalizar o programa, trazendo aí a prospecção de como vai ficar os possíveis classificados para a semifinal do campeonato rondoniense. Não saia daí. Meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão,
Temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade. A melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de fé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Já de volta aqui na Rota Musical Brasil e o seu programa Show de Esporte. Até às 20 horas e 30 minutos. Mas eu acho que a gente vai mais cedo um pouquinho, né, meu amigo?
que as informações já estão todas aí do Campeonato Rondoniense, do nosso futebol, do nosso esporte, que está chegando ao final da primeira fase do Campeonato Rondoniense. A gente mostrou os gols, a gente falou um pouco sobre a primeira fase. Vamos de classificação agora, Josimar? Classificação do primeiro do Campeonato Rondoniense 2026. Está aí, ó. Ji-Paraná é o líder com 25 pontos, 9 jogos, faltam 3 jogos para a equipe do Galo da BR. Segundo colocado, Porto Velho, com a vitória sobre a equipe do Guaporé, empurrou o Guaporé para baixo e assumiu a vaga do Guaporé. Ele agora é segundo colocado, com 23 pontos ganhos, faltando 2 jogos. O Guaporé vem na terceira colocação, com 20 pontos ganhos, 10 jogos, também faltando 2. E o quarto colocado, o Rondoniense, com 17 pontos ganhos. O que é que eu falei daquela hora com relação à classificação? O Rondoniense, ele está com 17 pontos, mas falta apenas um jogo. Ele chega a 20, mas o Guaporé só precisa de um empate, caso queira ficar nessa colocação, para não vir para o quarto colocado. Que para mim não faz diferença nenhuma, porque tanto o terceiro como o quarto colocado vai fazer o jogo de volta fora de casa. Então, não vai. A diferença que faz é a colocação. E o adversário que vai pegar. Porque quem for o primeiro colocado vai pegar o primeiro. Aliás, quem for o quarto colocado vai pegar o primeiro colocado. Quem for o terceiro vai pegar o segundo colocado. Então, pode fazer a diferença nesse sentido. E aí o clube pode escolher. Eu vou ficar na terceira colocação para pegar fulano de tal. Pegar o segundo colocado. Não, eu vou ficar na quarta colocação porque eu vou pegar o primeiro colocado. Aí é uma escolha de cada clube. É uma definição, é um organograma, uma forma que eles vão definir. Mas eu acho que ninguém vai estar querendo escolher quem você vai jogar. Porque se você for escolher o adversário, aí, meu amigo, aí fica complicado, né? Quem quer chegar não escolhe adversário. Aí vem a quinta colocação, Barcelona. 10 pontos, 12 jogos, encerrou sua participação, como eu falei no bloco anterior. Agora vai juntar tudo novamente, caminho de casa, que é a Bahia e a Bolívia, e só retorna a Rondônia em janeiro de 2027. A não ser que decida que esse ano participe de algumas categorias de base. Sexto colocado, Genos. O Genos de 1 passou para 3, para 4, agora já está com 9 pontos ganhos, 11 jogos. Só tem um jogo também para a equipe do Aurigrenar. O que é que pode acontecer? Ele ainda pode ultrapassar a equipe do Barcelona e empurrar o Barcelona para a penúltima colocação. Porque se ele ganha o seu último jogo, ele vai a 12 pontos. Barcelona tem 10, vem para a penúltima colocação e ele sobe para a quinta colocação, a equipe do Genos. Então, e o União Cacoalense, um ponto, rebaixado definitivamente. Tem o último jogo, como eu falei, na minha opinião, vem um time totalmente desmotivado, apenas para cumprir tabela, e aí pode ser um jogo daquele que a gente chama de jogo muito fácil. Jogo muito fácil. Vamos ver agora os jogos que acontecerão agora na próxima, jogos atrasados, os jogos que ficaram atrasados em razão dos 3 clubes que estão aí, ó, Porto Velho, Ji-Paraná e Guaporé, estarem jogando a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 4 de março, 8 da noite, estádio Aloysio Ferreira. Esse jogo que eu estava me referindo anteriormente, que estão colocando como que seja um jogo que vai dar confusão. Quer dizer, quem deveria estar dizendo que vai ser um baita de um jogo. E aqui é um baita de um jogo. Primeiro e segundo colocado. Volta na tabela de classificação, Josimar, por favor. Para a gente mostrar um detalhe. Como esse jogo ele pode definir muita coisa na próxima quinta-feira. 25 pontos tem o Ji-Paraná.
23 pontos tem o Porto Velho. Vitória do Porto Velho. Ele passa a ser o líder do campeonato e empurra o Ji-Paraná para a segunda colocação. Agora volta nos jogos do meio de semana, que a gente estava mostrando. A gente já mostrou esse daí, né? Porto Velho e Ji-Paraná. Esse jogo vai definir a permanência do Ji-Paraná na liderança ou o Porto Velho, se vencer, tomando a liderança do campeonato e fica faltando apenas um jogo. Guaporé e Ji-Paraná. Esse jogo será no domingo. O Guaporé é o terceiro colocado. Quantos pontos? 20. É isso? Volta lá na classificação, por gentileza. O Guaporé tem 20 pontos. Conforme ocorre aqui, por exemplo, Porto Velho vence a equipe do Ji-Paraná. Vai a 26 e fica faltando apenas um jogo para o Porto Velho. Você sabe quem é o adversário do Porto Velho? Na última rodada? União Cacoalense. Se o Porto Velho vencer o Ji-Paraná, olhando os resultados e olhando os adversários, o Porto Velho vai ser o primeiro colocado. Por quê? Qual o torcedor, quem conhece futebol, até quem não conhece, vai dizer que o União Cacoalense vai tirar ponto do Porto Velho na última rodada? Não tem como, meu amigo. Na pior das hipóteses, o Porto Velho vai fazer 1, 2, 3 e pronto. E aí o Porto Velho, esse jogo de Paraná e Porto Velho, pode definir quem será o primeiro colocado nessa prospecção que nós estamos fazendo aqui agora. Porque o último jogo da equipe do Porto Velho é contra a equipe do União Cacoalense. Vai perder para o União Cacoalense? Se o Porto Velho venceu o Ji-Paraná e vencer a União Cacoalense, ele vai a 29 pontos. O Ji-Paraná, perdendo esse jogo aqui, ele ainda tem mais 2 jogos. Ele pode chegar a 31 pontos. Aí ele enfrenta o Guaporé no domingo, com a obrigação de ganhar. E no último jogo ele vai ter que vencer a equipe do Gênesis. Só que é dentro de casa. Mas é um jogo difícil. Porque da forma como o Porto Velho, o Gênesis, vem se apresentando nesses últimos 3 jogos, é óbvio que o Porto Velho vai querer se despedir de uma forma muito diferente, de uma forma, inclusive com uma vitória para homenagear, digamos assim, a sua torcida, presentear a sua torcida, se despedindo aí com uma vitória. Mas é muito difícil também. É um jogo que o Ji-Paraná vai ter que dar tudo para vencer a equipe do Guaporé. Então, é uma rodada decisiva. Esse jogo, Porto Velho de Paraná, aqui quarta-feira, ele é decisivo. Ele pode definir a primeira e a segunda colocação. O Guaporé tem 20 pontos. O Guaporé vai enfrentar, no final de semana, a equipe do... Coloca aí. Do Ji-Paraná. Ou seja, se o Ji-Paraná não vencer o Porto Velho, ele vai com tudo para cima do Guaporé. Porque aí ele ainda pode vivenciar a primeira colocação. Se ele vencer o Guaporé e vencer o Gênesis. E aí ele vai a 31 pontos. E torcer que o Porto Velho, aí é difícil. Né? Aí é difícil. Volta na classificação para a gente ver. Se a gente voltar, o Porto Velho tem 10, 11. Ele pode chegar a 29 pontos. O Ji-Paraná pode chegar a 31. Mas para chegar a 31, se perder para o Porto Velho, tem que vencer o Guaporé e tem que vencer o Gênesis na última rodada. Aí ele termina na primeira colocação. Porque aí o Porto Velho não alcançará os 31 pontos da equipe do Ji-Paraná.
olha a importância dos 2 jogos que estão faltando, que serão realizados agora no meio de semana, tanto para Ji-Paraná e Porto Velho, como para o Guaporé. São jogos decisivos. Esse jogo de quarta-feira é apenas um jogo. No domingo também é apenas um jogo. Onde o Ji-Paraná vai jogar 2 vezes. Joga na quarta, fora de casa, aqui em Porto Velho. E no domingo joga em casa contra a equipe do Guaporé. Domingo, 5 da tarde, no estádio Caçolão. Então essa é mais ou menos a prospecção que a gente tem do campeonato nesses últimos jogos. Esses são os 2 jogos atrasados. Com esses 2 jogos, na quarta-feira do ano que vem, agora vamos à última rodada do campeonato. 14ª rodada, última do campeonato. Após a realização desses 2 jogos, aí vem a última rodada. Olha aquilo que eu falei. Ji-Paraná recebe o Genos, no Biancão. Guaporé recebe o Rondoniense, lá no Caçolão. E o Porto Velho recebe o União. E o Porto Velho, aqui, pode até poupar boa parte de seus jogadores titulares contra a equipe do União Cacoalense, já visando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Rondoniense. Então, na outra quarta-feira, dia 11, serão conhecidos o 1º, 2º, 3º e 4º colocado do campeonato. E aí aquela situação. Nos últimos anos, em nenhum campeonato chegou à última rodada com tantos jogos decisivos para se definir os 4 semifinalistas e os 4 primeiros colocados. E essa competição, esse campeonato desse ano, está caminhando para isso aí. Serão ou não serão grandes jogos? Você acha que vai ter confusão nesses jogos? Vai ter muito futebol. Isso aí pode ter certeza. As equipes vão entrar sabendo do que precisam e com quem eles querem fazer a semifinal e qual a colocação que eles querem ficar. Então, o que vai definir, o que vai fazer com que cada jogo desse seja definido, seja um clássico, é justamente isso aí. Ji-Paraná quer continuar na liderança? Se não vencer o Porto Velho, tem por obrigação de vencer a equipe do Guaporé no final de semana e vencer o Genos para voltar à primeira colocação. O Guaporé, se quiser ir para a segunda colocação, tem que vencer o seu jogo, tem que vencer o Ji-Paraná e tem que vencer o Rondoniense. A mesma coisa o Porto Velho. O Porto Velho, para se manter, está mais fácil para o Porto Velho chegar na primeira colocação, porque aí ele, derrotando o Ji-Paraná, volta aqui na classificação, Josimar, por gentileza. Se o Porto Velho vencer, vai a 26, ele continua com 25. Só que ele ainda tem 2 jogos. O Porto Velho só pode chegar a 29. E o Ji-Paraná pode chegar a 31 pontos. Então está muito mais para a equipe do Ji-Paraná buscar essa classificação, né, da primeira colocação. E o Porto Velho, óbvio, vai brigar com todas as forças para ficar pelo menos na segunda colocação. Assim também como o Guaporé. Ainda pode chegar à segunda colocação. Se vencer, ele pode chegar a 26 pontos. Se o Ji-Paraná ou Porto Velho der um empate ou o Ji-Paraná vencer, o Guaporé pode subir novamente na classificação e ser o segundo colocado, porque tem 20 pontos e pode chegar a 26. Meu amigo, a briga tá bonita, a briga tá boa esse ano de 2026 do Campeonato Rondoniense. É muita estatística, muita matemática, mas é o que a gente observa, o que a gente prospecta para essa reta final do campeonato. Só tem mais 2 jogos e a rodada final do campeonato para se definir quem serão os 4 primeiros colocados.
o líder, primeiro colocado, segundo colocado e o terceiro e o quarto colocado. Como vai ficar essa semifinal do Campeonato Rondoniense? Se Ji-Paraná, se o Porto Velho for o primeiro colocado, ele vai pegar provavelmente o Rondoniense. Vai ser um clássico da capital. Se o Ji-Paraná permanecer na primeira colocação, vai pegar o Rondoniense. E o Porto Velho e o Guaporé se enfrentam na outra semifinal, revivendo a decisão do campeonato de 2026 ou 2025. Porque aí os dois fizeram a final do ano passado e nessa situação aqui eles podem fazer uma das semifinais. E o que é que acontece? Um dos dois vai ficar fora da disputa da decisão de 2026. É só jogão, Josimar. É só jogo bom esses dois jogos e a última rodada do campeonato. A última rodada do campeonato que vai acontecer na outra quarta-feira, dia 11, com os jogos todos começando no mesmo horário, 19 horas e 30 minutos. Então, é essa a prospecção do Campeonato Rondoniense para essa reta final, para se definir os 4 semifinalistas. Já estão definidos, porém falta definir as colocações, que ainda podem serem alteradas e começando a partir desta quarta-feira com o jogo entre Porto Velho e Ji-Paraná no estádio Aloysio Ferreira, jogo marcado para as 20 horas, e o outro jogo no domingo, 17 horas no Caçolão, Guaporé e Ji-Paraná. Ou seja, Ji-Paraná faz 2 jogos essa semana. Na quarta contra o Porto Velho e no domingo contra o Guaporé. Ou seja, 2 clássicos. Vai jogar 2 clássicos a equipe de Ji-Paraná para tentar manter-se na primeira colocação do Campeonato Rondoniense. Esses 2 jogos aqui podem definir praticamente os 4 colocados na sua ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Mesmo indo para a última rodada do Campeonato Rondoniense no dia 11 com essas definições. Mas a última rodada, ela vai ser a rodada que vai definir cada colocação do primeiro ao terceiro colocado. Porque a quarta colocação, na minha opinião, o Rondoniense não sai mais daquela posição de quarto colocado. Está muito complicado para ele. 20 horas e 14 minutos. Você está na Rota Musical Brasil e seu programa Show de Esporte, que vai ao ar na segunda e na sexta-feira, sempre às 19 horas, no horário de Rondônia. Quero aqui agradecer aos nossos amigos, aos patrocinadores, agradecer também a você que está nos assistindo e que nos acompanha todos os programas, você que está em outros estados, como São Paulo, meu amigo Maguila, Delfonso lá em Pernambuco, em Petrolina, o meu amigo Orlando Mendes, cantor, compositor e também apresentador, vascaíno, que está lá em Petrolina também nos acompanhando, o meu professor André Guimarães, lá em Recife também, acompanhando o programa Show do Esporte. Ele fala, e ele é torcedor do Gênesis. Aí ele liga depois do programa e fala, tu fica falando do Gênesis, que eu falei, mas é o que o Gênesis tem apresentado. Né? Sabe aquele torcedor fanático? Ele é um torcedor fanático da equipe do Gênesis. O futebol rondoniense hoje, ele tem torcedor em quase toda parte do país. Quase toda parte do país você encontra torcedores de clubes aqui do estado de Rondônia. Principalmente de Paraná, Porto Velho hoje que se tornou uma notoriedade aí pelo Brasil afora, com essas disputas das competições nacionais. Guaporé está se popularizando também nacionalmente agora. Várias pessoas já querendo saber quem é o Guaporé, de onde é esse time.
E lembrando também que o futebol feminino rondoniense também agora tem 2 representantes. No Campeonato Brasileiro Feminino A3, a Desportiva Itapuense, que é de Itapuã do Oeste, foi o campeão estadual do ano passado, garantiu sua vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 e a desistência de um clube, de um estado em que o próximo estado seria representado, a vaga seria destinada, caso naquele estado não tivesse mais, eu ainda não consegui visualizar qual é o estado, mas essa semana a gente vai tentar saber qual foi o clube que desistiu, a vaga caiu no colo da equipe do Rolim de Moura. E o Rolim de Moura confirmou sua participação também no Campeonato Brasileiro Feminino A3 e também na Copa do Brasil, essa segunda vaga. Ou seja, no feminino, nós temos 2 representantes no Brasileiro Feminino A3 e 2 na Copa do Brasil. Ou seja, Desportivo Itapuense e Rolim de Moura são os representantes de Rondônia em 2026 no Brasileiro Feminino A3, que começa agora no final do mês de março, início de abril, e na Copa do Brasil também da modalidade, a Copa do Brasil Feminino. O Rondônia será representada pela Desportiva Itapuense e também pela equipe do Rolim de Moura. O Rolim de Moura foi conhecido a nível nacional, inclusive no jogo que fez lá em Curitiba, quando foi eliminado pelo Coxa, em uma noite fria, onde as jogadoras, comissão técnica do Curitiba, a diretoria do Curitiba, resolveu emprestar e doar tanto colete como os agasalhos para as atletas e comissão técnica da equipe do Rolim de Moura, em razão do frio e dessa parceria, ou seja, um ajudando o outro no futebol, que é o fair play. E o Curitiba fez isso, e isso surtiu um efeito nacional com relação a boas notícias, né, em relação aos nossos clubes de futebol. Já falando do Sub-17, só relembrando que amanhã, terça-feira, 19 horas, no estádio Biancão, o jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil Sub-17, a equipe do VEC, que tem uma parceria com o Atlético de Ji-Paraná, que é de uma pessoa chamada Rony, né? Eles fizeram essa parceria, fizeram essa fusão VEC Atlético de Paraná, em razão do VEC ser filiado à Federação de Futebol, passaram da primeira fase, venceram o Nacional nos pênaltis lá no Amazonas na semana passada, e agora recebem o Monte Roraima, lá de Boa Vista, lá da cidade de Boa Vista, do estado de Roraima, que estarão amanhã se enfrentando no Biancão pela segunda fase. A segunda fase do Sub-17 da Copa do Brasil são jogos de ida e volta. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 11, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista. Bom, chegando ao final do programa de hoje, um pouquinho mais curto, mas com todas as informações aí para você, amigo torcedor. Lembrando também que quarta-feira a torcida é toda pela equipe do Guaporé, que vai representar Rondônia lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, quando enfrenta a equipe do Juventude, às 20 horas e 30 minutos, horário aqui de Rondônia, 21h30, horário lá do Rio Grande do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado. Você que ainda vai nos acompanhar nas redes sociais, seja pela manhã, pela madrugada, em qual horário que você queira e esteja disponível a assistir, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desejando desde já a todos uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus proteja a todos e que na sexta-feira estejamos todos juntos novamente com o programa Show do Esporte. Eu aqui, Josimar ali na técnica, e você que nos acompanha
nos nossos programas. Um grande abraço, fiquem na paz e até sexta-feira, se Deus quiser.